9 minutos, seguindo com o Jornal da Manhã, você sabe, né? Toda segunda-feira nós falamos sobre saúde, sobre atividade física. Então, vamos para o nosso quadro Movimento em Dia. Vida em Movimento. É Vida em Movimento, Edivandro. Vida em Movimento com o professor Walter Briguetti. Vamos continuar, então. E eu ia te dar razão. E o pior, eu ia te dar razão. Porque o Carlão que entrou na vinheta falando o nome errado. E você nem estranhou. Darcy, sim. A Darcy já me olhou assim. Agora você tá aqui pleno, me apoiando. Não, eu ia contigo. A culpa é do Carlão que chegou falando coisa errada. Não importa, aqui tá todo mundo falando no movimento. Não, e detalhe, o nome tá no roteiro. Tá bem aqui na minha frente. Gente, eu avisei que segunda-feira não tá fácil. Segunda-feira tinha que ser folga. Professor Walter Briguetti aqui com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Primeiro, parabéns a vocês, meus amigos jornalistas. Obrigada, professor. Maravilhosa, define o mundo, né? Define as coisas, permite estarmos interagindo o tempo inteiro, não só aqui, com tudo na vida, né? Parabéns, é verdade. Obrigado. E hoje o professor Walter Briguetti está aqui para falar sobre iniciação esportiva, né? Nós estávamos comentando em off. Eu não sei, sinceramente, o que é mais difícil. Começar, né? Você ter, né, essa iniciativa de iniciar a atividade física ou depois a constância, né, de manter, né? Professor Walter, por que é tão difícil iniciar a atividade esportiva? É porque assim, vamos imaginar, uma coisa é você pensar assim, praticar um exercício, uma coisa é praticar exercício, outra coisa é você pensar no esporte. Quando você fala em esporte, já vem uma palavra muito ao lado, performance. E quando falar em performance, nós temos assim, a busca de ir melhor para si mesmo, os seus resultados, como também comparado com os outros que estão juntos numa competição. Então, quando você está só de pensar em fazer o esforço, será que eu vou ou não vou? Você fica naquela inércia, né? Agora, quando você se pretende a viver a situação, aí você vê como é tão fácil assim. Aí você às vezes fala, aí que vem aquela diferença entre querer continuar, enfrentar aquela adversidade inicial, porque qualquer modalidade esportiva você vai ter, não é só o aspecto técnico da modalidade, também o esforço, a dedicação. Então aí você passa a querer incorporar isso no seu dia a dia, né? Então, quando você fala em iniciação esportiva, ela se dá desde a criança até o idoso. Tem pessoa que começa a nadar com 50 anos, a gente começa a correr com 40, 60 ou mais. Enfim, é uma mudança de espectro de vida. Então, olha, eu quero explorar algo diferente em mim, algo que vai buscar buscar entender meus limites, entender minhas possibilidades dentro de uma modalidade esportiva. Sem contar que o esporte também, ele te instiga a fazer mais, né? Então ele testa a sua disciplina, ele testa a sua capacidade de suportar esforço, suportar demanda. Ele, de certa forma, reflete o que nós vemos na vida. Então o esporte é interessante porque ele detém regras, detém protocolos. A vida também, nós temos protocolos e regras para viver, e dentro disso tem que buscar ser o melhor. Como também na vida a gente tenta buscar o melhor. Então o esporte eu acho que sempre é algo que dilata as possibilidades do ser humano. Você pega uma criança que desde o início praticou modalidade esportiva, teve essa vivência, ela tem uma possibilidade muito maior de enfrentar também as adversidades, porque o esporte também existe a diversidade, então ele vai ter que por si só buscar superação, buscar crescimento, buscar envolvimento, e isso acaba espelhando para tudo. Então acho que o esporte eu acho que é uma vitrine muito especial, que todos deveriam participar. Não importa a idade, viu? Porque hoje tem modalidades, N modalidades, você pode participar não buscando o primeiro lugar, mas buscar a participação. A participação por si só já dilata as possibilidades, cria uma vivência, e essa vivência vai fazer a diferença para você, principalmente, não é nem para os outros, é para você em si, porque você está se conhecendo mais, você está se expondo a uma condição que antes não se colocava. Que nem a Meg falou, eu não sei se é pior começar ou estar. Tudo na vida é assim, até quando nós temos que tomar uma atitude na vida, a gente fica na mesma situação, vou ou não, normalmente tende a ficar acomodado, tá muito bom assim, não sei se eu vou enfrentar essa adversidade, porque o novo assusta, o novo causa um aspecto de ansiedade. Mas quando você passa a viver, passa a vivenciar essa situação, você vê aquilo transformar em energia, transformar em possibilidades, né? Eu acho que o esporte é isso. O esporte ele permite uma competência para o ser humano, uma experiência que realmente faz a diferença na formação, no seu conteúdo de vida, na sua capacidade de lidar com tudo. Não só com o esporte em si, como a vida em si. A questão do começar também tem a da intensidade, né? Sim, sim. Porque a gente percebe muita gente que começa
no intensivão, digamos assim, e depois ali já dá aquela queda. O começar aos poucos ajuda também essa adaptação? É que é fundamental. Primeiro, existe no exercício uma máxima, é o princípio da progressividade. Então, você tem um limite. Qual é o teu limite hoje para estar correndo? De repente você pode correr a 9 km por hora. É o teu limite hoje. É a tua possibilidade hoje. E você, ao desenvolver o treinamento, equacionar um programa de treinamento, você vai buscar melhorar essa performance. Performance é isso, sai de 9 para 9,5, 10, 10,5. Isso é um progresso. O organismo tem que se ajustar a essa competência. Mesma coisa que o motor do carro tem X capacidade, você quer ampliar a possibilidade, você quer aumentar a potência dele. Essa potência do motor é a nossa potência do organismo. É uma potência que é construída através de uma adaptação fisiológica. Então, quanto mais você treinar, você se organizar, você manter a disciplina, o regramento em cima do treinamento, ele vem, essa capacidade ampliada. Então, aí você começa a entender que o organismo, aos poucos, vai buscando se qualificar para atingir aquela performance que você deseja. E é uma coisa fantástica que isso já é também muito legal, porque você se vê melhor, você se vê crescendo, você se vê aumentando a sua competência no que está fazendo. E isso vai criando uma aderência cada vez maior. Porque, principalmente hoje nós temos grupos de corrida, grupos de várias possibilidades de atividades, de exercícios, né, de competição. Então você começa a competir também, você compete com si, com os outros, começa a ver a mesma faixa etária sua, como está se comportando. Então tudo gera a possibilidade de você manter o exercício, porque você vai sendo absorvido por aquela atmosfera, né? Aquele ambiente. É bacana demais. No começo parece difícil, mas depois você vai... Claro, você tem toda a razão. Não é essa querer correr. Você tem a possibilidade de correr a 9, vai correr a 10, você vai parar, você não vai aguentar. Você vai correr, vai parar, vai caminhar, porque o organismo não tem capacidade para isso. Então, a grande verdade é você estabelecer um programa, ter um profissional que também te acompanhe nesse sentido, para você ir buscar o seu melhor, né? Não quero que o seu melhor vai ser o melhor de todos. Mas para si já vai ser muito bom, porque tem gente que fala, vou ser campeão da prova, talvez seja, dependendo da faixa etária, da condição, mas muitos vão participar simplesmente por estar competindo. Tem gente que gosta de competição, tem gente que gosta desse ambiente, né? E lidar com isso é muito especial. Eu ia falar justamente isso, a importância, professor, de procurar, né, a orientação de um profissional para iniciar essa atividade física. É, né? Muito mais, você já está falando de esporte. Esporte é performance. Então você vai buscar não só um exercício, você vai buscar algo mais seu. Então você precisa primeiro, é legal procurar um médico, fazer seus exames clínicos, em cima disso procurar um profissional, ver qual modalidade você vai se adaptar melhor, e aí prescrever o exercício, porque daí você vai ver tudo programadinho, gente, é incrível, o resultado vem, as coisas acontecem, e você se vê, te valoriza muito, melhora muito a autoestima. Você falou, hoje eu corri 5, amanhã eu corri 8, 10 quilômetros, ou corri 5 quilômetros um tempo, diminui o tempo. Isso faz bem, parece que a gente está se comprometendo com algo melhor. Então o esporte tem essa característica, sem contar que ele agrega muito, ele faz parte da formação. Pega uma criança que faz o esporte, um adolescente, não só vislumbra talvez um futuro campeão, que pode aparecer, sem dúvida, como também ele teve seus momentos na vida, aquele que já praticou esporte, ele tem uma personalidade diferente, uma capacidade diferente de lidar com os fatos. Então isso agrega muito. O esporte, eu acho que é um dos caminhos mais importantes da vida para o ser humano desenvolver suas possibilidades. Se conhecer mais, né? Porque a gente fala se conhecer não é só na parte cognitiva, motor, se conhecer também é você se enfrentar a essas adversidades, porque a competição é uma adversidade. Se lidar com medo, com ansiedade. Eu fui técnico de atletismo muitos anos, era interessante. Tinha atleta que treinava, que era uma maravilha. Ia pra prova, juro, com prova de rua. O cara tinha que sair correndo porque ele tinha uma gastroenterite, uma diarreia, não conseguia a prova. De tanto estresse que ele ficava. Nervosismo. Então é uma coisa assim, lida com muito emocional e saber lidar com isso não é fácil. Então, se ali acontece esse contexto, depois também você, nos outros aspectos da vida, também passa a querer lidar, né? E é bacana, eu acho que é muito nobre essa possibilidade, né? Então a gente vê assim, muita gente pratica, e não tem mais faixa etária. Antigamente tinha assim, só olha uma São Silvestre hoje, quantas mil pessoas participam, milhares de pessoas participando de uma competição, o cara sai lá atrás, não está preocupado se ele não vai ganhar nada, mas só de estar ali na São Silvestre, no clima, na festa, isso já faz a diferença. Então, estou dando exemplo, né? Fora outros aspectos da vida, sem contar que você gera amigos, né? Gera relacionamento, gera uma socialização muito bacana. Gente, ó,
Não tem igual, Meg, tá vendo? Não, eu vou começar tudo de novo, professor, porque eu já comecei várias modalidades. Aí, Meg, você leva você tem que só manter. A minha dificuldade é essa, manter. Essa é a maior dificuldade. Eu até começo, né? Mas já é um começo. O problema é manter. Já comecei pedal, parei. Não vou expor aqui que eu vou ficar mais frustrada. Mas pelo menos tentou, agora não se encaixou ainda. Uma hora encaixa. Olha só, 8h30, nós estamos com o professor Walter Briguetti no nosso Vida em Movimento, falando do começar um esporte. Começa uma modalidade. Vôlei de areia. O beach tênis hoje. Tênis. Tem gente que nem sabia jogar beach, hoje está competindo aí e se encontrou no beach. Se encontrou, né? Tem a corrida de rua, tem a própria academia, tem, enfim, o ciclismo. Tem o crossfit, tem um monte de coisa. Natação. Atividade tem bastante. O importante, né, professor, é ter uma orientação do profissional antes de começar e começar. Vai experimentar a vida. Você falaram, hoje é o Dia Mundial de Saúde. É saúde, esporte é saúde. Se bem praticado, é saúde, é uma referência, entendeu? E aquela história, né, professor? Vai começar, vai divertir primeiro. Uma hora você vai encontrar uma modalidade que seja a sua cara. Você tem que experimentar. Se você não experimentar, você não vai saber o que é melhor para si, né? Não gosto de comer tal alimento. Experimentou, não. Mas você já comeu. Você não gosta de olhar. Então não, né, cara pálida? Tem coisas que a gente aprende por experimentar. Então, vivenciar, sem dúvida alguma. Legal. E lembrando sempre, procurar um profissional, né, professor? Com certeza, o profissional é importante, porque o profissional de educação física, ele é preparado para isso, para conduzir essa situação da melhor forma possível e tirar o melhor da pessoa. Então vamos lá, então, Meg, agora é só começar e manter. Que você já começou, né? Já comecei várias vezes. Você já tá na corrida aí há algum tempo. Já comecei várias vezes. Tá escondendo leite, chega lá, tá escondendo. Tá tacando a pedra e escondendo a mão. Eu tô tentando novamente manter essa constância aí, professor. Tô tentando. Eu tô lá na academia. Mas isso já é um grande passo, falando de saúde, hein? Engraçado, professor, que a turma que começou comigo já parou. Sério? Não vou falar que a Júlia fez isso. Olha lá a cara da Júlia. Colocaram uma pilha. Parecia que eu era robô, professor. De tanta pilha que colocaram. Aí, de repente... Só tá eu lá. Então o pessoal da academia falou... as outras pessoas pararam, né? Mas por isso... Fora do ar a gente conversa. É a tal da constância, gente. Sim. É complicado. Fora do ar a gente conversa. Pela cara delas vai apanhar de É que é necessário também uma organização do horário, né, professor? Gente, a gente tem que organizar isso, respeito, né? Senão não consegue. Depende do que a gente quer, a gente organiza fácil. Exatamente. Sabe? Tem que ter como prioridade, né? No horário. Gente, nem é muito. Você fala assim, 30 minutos, 40 minutos, que você tira uma hora que você tira do seu dia. É isso. Eu sei que a gente trabalha, que a gente tem as coisas. Mas daí falar, acordar cedo eu não gosto. Aí sempre tem uma desculpa para quebrar. Na verdade, essas desculpas a gente está criando barreiras que a gente sabe que pode ser adequadas. Depende da gente fazer. Eu acho que é fundamental. Né, de organizar o dia ali para separar um tempo para isso. Não precisa que faça 3 vezes por semana. Ninguém tá pedindo muito. 3 vezes por semana já dá uma diferença tão grande, ótimo. Cara. É isso aí. Tem que ter essa organização. E começar. Professor, muito obrigado pela participação. Fica ali depois para qualquer coisa ser meu advogado nesse debate. Não, testemunha. Já troca uma ideia com a Júlia. Calma, viu? A Júlia. Conversa legal. Porque aí depois ela briga comigo e contigo. Exatamente. Mas o professor vai ficar de segurança. Ótima semana para vocês. Bom demais estar aqui, viu? Gente, parabéns mais uma vez pela linda profissão de vocês. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev. Olha só, na última sexta-feira, a Associação Comercial de Votuporanga realizou a entrega dos prêmios da campanha Votu Premiada para variar.